Em 5 segundos, alerta geral. Alerta geral. O seu direito, a sua voz, o compromisso com a verdade. O programa que defende você. No ar. Alerta geral. Alerta geral. Olá, bom dia. 7 horas no Ceará. Estamos dando início ao Alerta Geral desta segunda-feira, início de semana, finalzinho de mês, dia 28 de janeiro de 2019. A temperatura prevista para hoje na capital cearense é de máxima de 31 graus e uma mínima que fica em torno dos 24 graus. E a partir de agora você confere os destaques do programa de hoje. Crise na segurança. Veículo da Enel é incendiado e bomba é achada em delegacia no 26º dia de ataques no Ceará. Modelo para o país, Ceará levará projeto de reforma da Previdência ao Planalto. Fechando o cerco, governo quer criar regras mais duras para punição a servidores públicos. Mudança. Delegado que coordenou segurança de Bolsonaro deve assumir Polícia Federal no Ceará. Medida necessária. Autônomos e trabalhadores rurais devem se cadastrar no site da Receita. Rumo à universidade. MEC divulga nesta segunda-feira os resultados do SISU. Cobertura de água e esgoto no Brasil é pior que no Iraque. No Ceará, apenas 31% da população tem acesso a esgoto e 81% a água. Grana à vista. Reúna a papelada e antecipe a restituição do imposto de renda. Economia do bolso. Bandeira tarifária de energia elétrica será verde em fevereiro. E mais. Sobe preço de passagem de ônibus em Fortaleza. Essas e outras informações você confere a partir de agora na edição de hoje do Alerta Geral. No Alerta Geral, o comentário de Luzenor de Oliveira. Mais uma semana de desafios para o governo do estado no combate às ações criminosas. O número de atentados diminuiu, mas o crime organizado continua dando recado e desafiando as autoridades de segurança pública. As ações para enfrentar os ataques e incêndios são ampliadas, mais policiais estão nas ruas e hoje o governador Camilo Santana tem como única alternativa convencer o presidente Jair Bolsonaro a manter a Força Nacional de Segurança no Ceará. Sem a presença dessas tropas federais, no caso a Força Nacional, o Ceará perderá a guerra contra as facções criminosas. O governo do estado volta a pedir nesta semana que o Ministério da Justiça estenda por mais tempo a permanência da Força Nacional na Grande Fortaleza. As polícias militar e civil, com o auxílio da Força Federal, têm cumprido importante papel nas medidas para inibir o avanço do crime organizado, que em um mês impôs o medo nas pequenas, médias e grandes cidades do interior do estado e da região metropolitana de Fortaleza. A expectativa é que nesta semana, com o início de um novo ciclo político no Congresso Nacional, os deputados federais e senadores do Ceará caiam em campo para ajudar o governo do estado a receber a ajuda da União para a população alimentar esperanças de um cotidiano com mais tranquilidade e com menos violência. O assunto interessa a você e está aqui no Jornal Alerta Geral. Ao meu lado, Lucínia Barbosa, e no bate-papo político, o jornalista Beto Almeida. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Acompanhe o Ceará agora em nossas redes sociais. Você pode acompanhar ao vivo no Facebook. Estamos também no Twitter e Instagram. O WhatsApp do Alerta Geral, 0 operadora 85 98940 2385. São 7 horas e 4 minutos. A cirurgia para a retirada de uma bolsa de colostomia do presidente Jair Bolsonaro teve início na manhã desta segunda-feira no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Segundo o SECOM, o procedimento começou por volta das 6 horas e 30 minutos, horário de Brasília. E a presidência avisou às 7 horas e 4 minutos. A estimativa é de duração de 3 horas. Sobre esse assunto, o Sátiro Salles tem mais informações. A equipe médica do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, responsável pela cirurgia do presidente, destacou em nota que Bolsonaro foi submetido à avaliação clínica pré-operatória, além de exames laboratoriais e de imagem com resultados normais.
Bolsonaro passou por uma bateria de exames pré-operatórios necessários para a retirada da bolsa de colostomia. A bolsa está sendo usada por Jair Bolsonaro desde o atentado à faca sofrido durante a campanha eleitoral em setembro do ano passado. Este será o terceiro procedimento cirúrgico pelo qual o presidente passará desde a agressão. Neste domingo, Bolsonaro demonstrou por meio das redes sociais solidariedade com as vítimas e os seus familiares do rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, em Minas Gerais. O presidente, que se referiu como aquela barbaridade em Brumadinho, no vídeo ele gravou no quarto do hospital e vestido de uma bata azul, dizendo que a tragédia de Brumadinho afeta a todos e nós somos solidários às famílias das vítimas, afirmou o presidente. Sátiro Salles para o Alerta Geral. Por conta do procedimento cirúrgico, o Planalto montou um gabinete informal no hospital para dar suporte ao presidente. São 7h06. Um veículo da Enel foi destruído em um ataque incendiário e um artefato explosivo foi encontrado no telhado de uma delegacia na cidade de Maracanaú, na Grande Fortaleza. Uma equipe do Grupo de Ações Táticas Especiais, o GAT, do Batalhão de Polícia de Choque da Polícia Militar do Ceará, recolheu o material. No bairro Canindezinho, em Fortaleza, criminosos jogaram combustível e atearam fogo em um veículo da empresa de distribuição de energia no Ceará. O caminhão estava na rua João Correia Lima, quando os funcionários da empresa foram abordados por 2 suspeitos que os obrigaram a descer do veículo. O policial do 20º Distrito Policial, que não quis se identificar, confirmou que o objeto se tratava de um explosivo que foi descoberto após uma ligação anônima e informal informando a localização do objeto. Não há informações sobre quem teria deixado o artefato no local. Ele estava com um pavio intacto. 7h07, ainda sobre ataques, o Neto Rodrigues tem mais informações. O balanço da polícia mostra que entre a noite de sexta-feira e esse domingo, os criminosos voltaram a agir na Grande Fortaleza e no interior do estado. Durante a madrugada desse sábado, criminosos invadiram e incendiaram a estação da CAGES em Maracanaú. Em Baturité, na região do Maciço, um grupo de criminosos ateou fogo em uma creche. Desde o início das ações criminosas, já ocorreram 258 ataques contra ônibus, carros, prédios públicos, prefeituras e comércios em 50 dos 184 municípios cearenses. Os crimes começaram em Fortaleza e se espalharam pela região metropolitana e diversas cidades do interior. A Secretaria da Segurança Pública do Ceará confirmou que 460 pessoas já foram detidas por envolvimento nas ações criminosas. O governador Camilo Santana determinou novas ações para enfrentamento do crime organizado e espera para essa semana o anúncio por parte do Ministério da Justiça para a manutenção no Ceará das tropas da Força Nacional de Segurança. Sem a ajuda do governo federal, Camilo sente dificuldades para as ações criminosas serem inibidas. Em meio à expectativa sobre a permanência ou não dessas forças de segurança, a população vive assustada e com muito medo. Neto Rodrigues para o Alerta Geral. 7h08, a ANEEL informa que a bandeira tarifária para fevereiro não terá custos extras para os consumidores. Direto da redação, Marcelo Raulino. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, informou que a bandeira tarifária para fevereiro de 2019 será a mesma de janeiro, verde, sem custo extra para os consumidores. Apesar da manutenção da bandeira verde, o mês de janeiro apresentou volume menor de chuvas que o esperado. Em nota, a agência disse que mesmo com a elevação do preço de liquidação das diferenças provocada pela diminuição das chuvas em janeiro, a estação chuvosa está em curso, propiciando elevação gradativa da produção de energia pelas usinas hidrelétricas e melhora do nível dos reservatórios, com a consequente recuperação do risco hidrológico. O sistema de bandeiras tarifárias foi criado de acordo com a ANEEL para sinalizar aos consumidores os custos reais da geração de energia elétrica. A adoção de cada bandeira nas cores verde, sem cobrança extra, amarela e vermelha, patamar 1 e 2, está relacionada aos custos de geração de energia elétrica. Na amarela, ao acréscimo de R$1 a cada 100 kWh. Na vermelha, no patamar 1, o adicional nas contas de luz é de R$3 a cada 100 kWh. No 2, o valor extra sobe para R$5. Direto da redação, Marcelo Raulino para o Alerta Geral. Às 7h09, daqui a pouco tem o Alverne Lacerda direto da região dos Inhamuns para falar sobre chuvas e também a agenda política das lideranças do DEM em sintonia com dirigentes estaduais do PDT.
Daqui a pouco a gente fala com Alverne Lacerda. Após alguns dias de precipitações, chove forte em Guaraciaba no final de semana de Assis Lira. Depois de alguns dias sem chover em Guaraciaba, no último final de semana tivemos boas precipitações aqui em nosso município. Na última sexta-feira à noite, na comunidade de Cruz das Almas, choveu 28 milímetros. Aqui na sede do município, choveu 55 milímetros. No distrito de Morrinhos Novos, choveu 79,2 milímetros. Vale ressaltar que em Morrinhos passa o rio que liga os municípios de Guaraciaba e Carnaubal, onde fica a famosa barragem de Carnaubal. Depois da forte chuva, a barragem transbordou, transformando o ambiente em um belo visual e fomentando o turismo naquela cidade. Boas precipitações e a comunidade agradece. Informou de Assis Lira para o Alerta Geral. Agora sim, às 7h10, Alverne Lacerda está na linha conosco. Alverne, chuvas no final de semana e também a agenda política de lideranças estaduais do DEM em articulações com o PDT. Bom dia, Alverne Lacerda. Muito bom dia, Luzenor e ouvintes do Alerta Geral em todo o Ceará. A natureza surpreendeu negativamente Itauá ontem, Luzenor. Tinha tudo para uma boa chuva, tendência fortíssima, mas terminou não chovendo em Itauá, foi uma decepção. Já ontem, aí em Fortaleza, Luzenor, um almoço político com um cardápio genuinamente itauaense. Carneiro na brasa de Itauá, paçoca da Neuma e rapadura de Vigilim foram os ingredientes do almoço político que reuniu o senador Chiquinho Feitosa, do Democratas, o empresário e ex-deputado Idemar Citó, o futuro presidente da Assembleia, José Sasto, o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, o senador eleito e ex-governador Cid Gomes e várias lideranças do Democrata, como Aníbal Gomes, João Jaime e Antônio Mei. Neste almoço, Luzenor, apoio à gestão Fred Rego aqui em Itauá e questões de natureza empresarial foram tratadas pelo senador Chiquinho Feitosa com as lideranças políticas do estado do Ceará. Só faltou você, Luzenor, para saborear o carneiro de Itauá. Alverne Lacerda para o Alerta Geral. São 7h12, Alverne Lacerda, pelo menos a gente fica aqui imaginando o sabor da paçoca da Neuma e também do carneiro de Itauá. Tem mais notícias, Lucínia Barbosa? São 7h13. Pelo quarto ano seguido, agricultores de Russas deverão ficar sem o programa Hora de Trator. Cid Ferreira. E agricultores de Russas, no Vale do Jaguaribe, vivem novamente a incerteza se vão ou não ter ajuda do governo municipal para conseguir um bom plantio durante a quadra chuvosa. Apesar do início das precipitações, o benefício de uma hora de trator paga pelo município segue indefinida. O programa Hora de Trator é um benefício para agricultores pago pela prefeitura que vem em forma de concessão de uma hora de trabalho da máquina para que os beneficiados possam preparar a terra para o plantio. Se os agricultores forem pagar do próprio bolso, a hora do trator custa hoje entre R$100 e R$130, o que acaba ficando inviável para pequenos que já vêm passando por dificuldades financeiras. Desde 2015 que os agricultores de Russas esperam pelo programa, que nunca chega. Todo ano a mesma história. Agricultores aguardando um posicionamento da prefeitura. No final de tudo, fica no ar a sensação de dificuldade e o sentimento de uma agricultura abandonada pelo poder público, de uma gestão cujo prefeito Raimundo Weber de Araújo, embora seja engenheiro agrônomo de formação, é acusado de pouco olhar pelo setor. Da Sonzunsat, Vale do Jaguaribe, Cid Ferreira para o Alerta Geral. Destaques do Bate-Papo Político. O seu café da manhã, com as notícias da política que mexem com a sua vida.
São 7h14. O Ceará no Senado. Cid Gomes participa de articulação para a formação de bloco independente com os senadores do PDT, PPS, PSB e Rede. E mais no bate-papo político. Bom dia, jornalista Beto Almeida. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos ouvintes. Um bom início de semana, Luzenor. E nesta semana de posse dos novos parlamentares, Camilo Santana quer apoio para convencer Bolsonaro a enviar tropas federais para conter a onda de ataques no Ceará. Reforma previdenciária do governo federal passa pelo Ceará. Mauro Filho participa de encontro em Brasília para falar sobre regras para aposentadorias. Enquanto isso, o DEM fica aí na expectativa de Mauro Filho vir a tirar aí uma saída da Câmara para que possa finalmente Aníbal Gomes assumir vaga na Câmara dos Deputados. Vespeiro a ser enfrentado. Lideranças sindicais não aceitam proposta com mudanças na Previdência Social que comprometam conquista dos trabalhadores. E olha só, Luzenor, tribunais de contas dos estados, os TCS, são responsabilizados pela crise financeira nos estados e por desrespeitarem a lei de responsabilidade fiscal. Daqui a pouco, muito mais dentro do bate-papo político. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. Alerta Geral. Quer capacitação? Tá na mão. Com o EAD Sebrae, você tem aulas gratuitas pelo celular quando e onde estiver. São cursos, oficinas, jogos e podcasts, todos gratuitos. Basta acessar ce.sebrae.com.br, clicar em cursos online, EAD, depois em faça login ou cadastre-se e preencher seus dados. Escolha o curso e clique em realizar matrícula. Pronto, sua aula já vai começar. Aproveite os cursos do EAD Sebrae, especialista em pequenos negócios. Alerta Geral. No ônibus, alguns gestos são gratuitos e todos deveriam conhecer e adotar. Quer ver alguns exemplos? Bom dia, por favor, obrigada. Viu? Esses gestos simples fazem toda a diferença. Ao entrar no ônibus, no terminal de integração ou nos pontos de parada, seja mais tolerante e gentil. Respeite o profissional do transporte coletivo. Lembre-se, quem dá gentileza, recebe gentileza. Um transporte melhor começa por você, passageiro. Uma campanha do Sindi Ônibus por mais gentileza. Alerta Geral. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Alerta Geral. Quando o ônibus chega... Sai. Ah, eu primeiro. Ô, o senhor tava na fila. Eu tô na fila, hein? O lugar é meu. E Dona Francisca, de 70 anos, é atropelada pelos demais passageiros. Ela entra pela frente com o cartão do idoso na mão, mas não consegue lugar para sentar, mesmo tendo assentos preferenciais nos ônibus. E se fosse a sua mãe? Ou melhor, e se fosse você? Um dia também vamos envelhecer. Por isso não esqueça, Idosos Primeiro. Uma campanha da Defensoria Pública do Estado do Ceará, em parceria com o Sindi Ônibus e o Sinterônibus. A imagem do seu dia com muita informação. E a notícia mais importante para você, aqui e na internet. Alerta Geral. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. Alerta Geral. Economia e o seu bolso, com o jornalista Carlos Alberto Alencar. Bom dia, Luzenor. Bom dia, ouvintes do Alerta Geral. Olha, essa é uma informação muito interessante, porque você termina tendo uma despesa a mais e que não é legal, não é correto e nem se apercebe disso. O negócio é o seguinte, os Correios estão cobrando R$15 sobre todas as encomendas internacionais que desembarcam no Brasil por meio da empresa.
De acordo com a estatal, houve um aumento na quantidade de produtos importados que os brasileiros vêm comprando, o que exigiu a medida. Antes, os Correios cobravam R$12 apenas para encomendas avaliadas acima de $50, pouco menos de R$200. Agora, a cobrança servirá para cobrir custos com o tratamento dessas encomendas, como a inspeção por raio-x, formalização da importação, entre outras operações, segundo os Correios. Se você tiver comprado um produto de um site estrangeiro, o que vem sendo muito comum por causa do e-commerce, que cada vez se espalha mais e conquista maior público, e estiver aguardando a entrega do item, deve acessar o site dos Correios para fazer o pagamento do despacho postal, seja por boleto ou cartão de crédito. Somente após a confirmação de pagamento começará a contar o prazo para envio da mercadoria. Porém, a cobrança de R$15 configura-se prática abusiva por parte dos Correios. A implantação dessa tarifa não se justifica, já que todas as despesas com procedimentos relativos à importação e ao tratamento das encomendas já estavam previstas no orçamento. Além da cobrança dessa taxa, outras medidas adotadas pelos Correios prejudicaram os consumidores, como a extinção do e-Sedex e a cobrança da taxa de segurança para entregas em algumas regiões do Rio de Janeiro. Os Correios afirmam que o valor cobrado pelas encomendas importadas é 4 vezes menor que a média praticada por outras operadoras logísticas para realizar procedimentos similares. Se você tiver problemas para receber uma encomenda internacional via Correios, entre em contato com o Serviço de Defesa do Consumidor, o PROCON ou o DECON de sua cidade. Carlos Alberto Alencar para o Alerta Geral. São 7h22. Os estudos sobre mudanças nas regras para os brasileiros se aposentarem passam pelo estado do Ceará. O deputado federal eleito Mauro Filho, do PDT, atual secretário de Planejamento do governo estadual, desembarca nesta segunda-feira em Brasília para participar amanhã de debates com integrantes da equipe econômica do governo Bolsonaro sobre o projeto de reforma previdenciária. Mauro é conhecedor do assunto e, como secretário da Fazenda na primeira gestão de Camilo Santana, definiu diretrizes para o reajuste da alíquota dos servidores estaduais para a Previdência Social. Durante a campanha do então candidato do PDT à presidência da República em 2018, Ciro Gomes, Mauro comandou a equipe responsável pela elaboração do projeto da reforma previdenciária. Mauro, que participa da reunião em Brasília com o secretário da Previdência Social, Rogério Marinho, e com o secretariado adjunto, Leonardo Rolim, tem restrições ao sistema puro de capitalização. Nosso entendimento é que não funciona um sistema puro de capitalização, bancado só pelo trabalhador para aposentadorias, disse Mauro Filho. Jornalista Beto Almeida, é o assunto provavelmente da semana na agenda política do governo federal, embora a prioridade esteja voltada para as ações a serem adotadas pela União em relação à tragédia que marca mais uma vez o estado de Minas Gerais, com o arrombamento de uma barragem na última sexta-feira, que nesse momento registra mais de 300 desaparecidos, e paralela a essas preocupações que o governo federal tem em relação a Brumadinho, onde se localiza a barragem da Vale, que estourou na última sexta-feira, o Palácio do Planalto tem, ao mesmo tempo, essa agenda da Previdência Social, porque é desejo da equipe econômica que o projeto já chegue ao Congresso Nacional no mês de fevereiro. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção.
Você começou com a citação aí do convite feito pelo governo, né, da equipe econômica, principalmente, para ouvir o deputado federal e ex-secretário da Fazenda Mauro Filho aqui do estado do Ceará. E diga-se de passagem que esse convite, Luzenor, ele é um reconhecimento em primeira mão ao estado do Ceará, que diferente de muitos outros estados, e aqui não é nenhum favor, não é nenhum puxa-saquismo, mas o Ceará fez a lição de casa e está bem nesse quesito da reforma da Previdência, tanto é que aprovou os critérios da nova Previdência já no ano de 2018. Aumentou, por exemplo, de 11% para 14% a alíquota de contribuição dos servidores, colocou no mesmo teto ali, criou um teto de servidores igual da Previdência Social. O Ceará deu essa contribuição. Logicamente que o Mauro Filho, por ter essa expertise, por ter estado à frente dessa discussão, vai ter muito a contribuir nesse debate que o governo tem que fazer e finalizá-los esta semana pelo seguinte: na sexta-feira toma posse a Câmara dos Deputados, o Senado, vem eleição e o governo não tem tempo a perder. Tem que encaminhar esse pacote de medidas que são essenciais para que o Congresso já comece a trabalhar sobre elas. E aí entra o que eu chamo de expertise, esse conhecimento que o Mauro Filho tem. Quando ele questiona, por exemplo, a questão da Previdência, e principalmente, dizendo a questão da capitalização, é porque realmente é um dos pontos que é divisão hoje dentro do próprio governo. Mas Mauro Filho, com certeza, vai poder contribuir num outro ponto. Qual é o tamanho da extensão dessa reforma, Luzenor? Ela vai incluir todo mundo mesmo? Vai incluir todas as categorias de servidores? Ou, por exemplo, os militares vão ficar de fora? É isso que o brasileiro quer, porque o governo só vai conseguir ganhar essa queda de braço, Luzenor, se ele passar para a população que essa previdência vai vir para a reforma, vai vir para todo mundo e não apenas para um determinado segmento e para os mais pobres. Sejam quais forem as mudanças, jornalista Beto Almeida, serão inevitáveis as manifestações de insatisfação e inquietação, como acontece neste início de semana com a mobilização que começa a ser feita por lideranças sindicais dos servidores, como conta agora o nosso correspondente Sátiro Salles. Os debates sobre a reforma previdenciária ganharam mais intensidade nesta semana. E o governo Jair Bolsonaro se prepara para enfrentar verdadeiros vespeiros, diante da sinalização de que o projeto de reforma da Previdência, que será entregue ao Congresso em fevereiro, será mais duro do que a proposta do governo Michel Temer. Este tem uma previsão de economia de até 1,3 trilhão de reais em 10 anos. Servidores se movimentam contra estas mudanças. Uma nota técnica foi elaborada por entidades representativas de carreiras dos 3 poderes, apontando gargalos no sistema e possíveis soluções. As lideranças sindicais das carreiras de Estado se encontraram com o futuro líder do governo na Câmara, o Major Vitor Hugo, e na pauta os assuntos que representam o centro da discórdia, como o modelo de capitalização, o sistema de transição para os que entraram antes de 2003 e entre 2013 e 2013, quando foi criado o Fundo de Previdência Complementar do Servidor, o FUNPRESP, e a acumulação de aposentadorias e pensões. Os funcionários públicos concordam que tem que haver sim uma reforma, mas não a que está no Congresso, nem que a equipe econômica do governo Jair Bolsonaro sinaliza como provável. Eles não abrem mão de alguns pontos, de acordo com Rudinei Marques, presidente do Fórum Nacional de Carreiras de Estado, o FONACAT. Não é possível, por exemplo, tolerar que herdeiros de um policial que dedicou a vida inteira ao serviço público, caso venha a falecer no trabalho antes do tempo mínimo de 25 anos na administração federal, receba apenas 30% da sua remuneração, afirmou Rudinei. Da redação do Ceará Agora, com informações que mexem com o seu dia, para o jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Esse conteúdo trazido pelo Sátiro Salles, jornalista Beto Almeida, dá apenas um aperitivo do que vai ser o aquecimento dessa discussão sobre a reforma da Previdência Social. O debate começa para valer agora, afinal, a partir de sexta-feira nós teremos um novo Congresso Nacional. Até porque, Luciano, na prática nós não sabemos ainda o tamanho e a extensão dessa reforma da Previdência. O governo não colocou ainda
pontualmente como ele pretende encarar essa questão. O que nós temos visto até agora são muitas especulações, são pontos às vezes contraditórios, mas o governo vai ter que colocar no papel. E aí sim, você vai ter condições de avaliar qual é o tamanho, qual é a extensão, qual é a profundidade que essa reforma da Previdência vai ter. Essa reação aí que a gente vê de servidores públicos é compreensível. Eles são corporativistas, eles formam uma corporação forte. E aqui não vai nenhuma crítica, não. Eu acho que eles estão certos em lutar pelos direitos deles. É corretíssimo isso. A gente vai acompanhar essas forças corporativistas que têm, inclusive, uma presença muito forte dentro do Congresso Nacional, porque eles ajudam a eleger muitos parlamentares e é óbvio que isso vai ter um peso. Agora, o que fica aqui é o seguinte: qual realmente a preocupação que o governo tem em tornar essa reforma da Previdência justa? Quando eu digo justa, Luciano, é que ela seja igual para todos, que não venha para prejudicar apenas aqueles que já estão na iniciativa privada. 7h30 e daqui a pouco dentro do bate-papo político vamos falar sobre as articulações do senador Cid Gomes para a formação de um bloco independente no Senado. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Vai fazer um evento e não tem como transportar os convidados? Fretar. Está precisando de uma van para curtir um show com a galera? Fretar. Vai fazer um passeio com a turma para uma cidade ou praia mais distante? Fretar. Nós temos a solução em transportar pessoas. Com uma grande frota, estamos no mercado há 14 anos, oferecendo nosso serviço com segurança e cordialidade. Nós somos a Fretar. Solicite seu orçamento 3023-0307 ou contato@fretarlogistica.com.br. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. Alerta Geral. São 7h32. A Associação dos Prefeitos e Municípios do Ceará presta em novos dirigentes. O novo presidente Nilson Diniz, anunciou que vai abrir diálogo com o governador Camilo Santana sobre uma melhor distribuição de recursos para atender os municípios com baixo IDH. A primeira coisa que nós vamos fazer é procurar, primeiro eu acho que é ouvir os nossos colegas prefeitos. Eu quero lançar com meus companheiros aí de associação, quero levá-los para as regionais, quero levar essa proposta do consórcio multifinalitário como uma proposta para a gente poder ver se a gente pode melhorar as gestões públicas nos pequenos municípios, que vai ser importante, que é uma experiência exitosa em outros lugares, ver se a gente pode quebrar essa dificuldade de todo mundo trabalhar de forma individual. Precisa de uma licitação para vários municípios que estão juntos, a mesma licitação, diferente em cada local, tá certo? Então, e a partir daí, dessa proposta, a gente poder sentar e ouvir. O fato é que eu acho que o momento que a gente vive, nós não podemos fazer a mesma coisa que nós estamos fazendo agora. Nós precisamos repensar, nós precisamos redirecionar as nossas forças, precisamos se unir, precisamos chamar aí todos aqueles que queiram se juntar, não só o Estado como a União, mas procurar aí as instituições financeiras, as universidades, procurar o Sistema S, procurar todos aqueles que possam, a Unicef, enfim, todos que possam se juntar dentro de uma luta que possa cobrir esses desafios que nós estamos precisando no interior. Certo? E o Estado do Ceará, o governo, tem agora, né, iniciando um novo governo, o governador Camilo, um cara sensato, que tem assim, uma capacidade grande de ouvir. Eu acho que a gente vai tentar colocar para ele as nossas preocupações, os nossos questionamentos e dizer para ele que a gente precisa diminuir cada vez mais, com a ajuda dele,
as diferenças regionais que existem, né? Nós temos regiões que estão com um PIB per capita bem baixo e a gente precisa realmente melhorar essa situação aqui na nossa região. Então o estado do Ceará precisa ficar mais igualitário, né? Hoje Fortaleza e a região metropolitana tem muito recurso que estão aqui e a gente precisa realmente redistribuir isso com os outros municípios. Os prefeitos, segundo o diretor de Relações Institucionais da APRESS, Expedito Nascimento, serão mobilizados para debater esses assuntos que são de interesse dos municípios. Democraticamente foi escolhida uma chapa, quando foi chapa única, né? E aguardamos, né, que o novo presidente, com certeza, teve uma parceria muito forte dos municípios e eles vão apresentar uma proposta de trabalho. Aqui tinha uma urna posta aí, onde essa urna pretendia catalogar as principais observações dos prefeitos, as demandas encaminhadas. E a partir daí devo montar-se um plano de trabalho para facilitar a gestão, né, a gestão do Nilson, do Cadiel, enfim, de toda a diretoria eleitoral. São 7h35. A agenda política da semana. Os senadores e deputados federais, assim como os deputados estaduais, se preparam para a posse no dia 1º de fevereiro. Há uma mobilização muito grande de parlamentares já desembarcando em Brasília. E há uma semana, ou há poucos dias dessa posse dos novos parlamentares, o primeiro bloco partidário de senadores vai se formando em Brasília. Intitulado Senado Independente, o grupo, pelas informações de bastidores, já reúne pelo menos 14 parlamentares do PDT, PPS, PSB e Rede. Mas a pretensão dos coordenadores desse grupo é atrair siglas para construir o maior aglomerado de partidos no Senado Federal. Liderança de outras agremiações estão sendo sondadas pelo senador cearense Cid Gomes e pelo senador Randolfo Rodrigues do Partido Rede do Amapá. Jornalista Beto Almeida, a Assembleia Legislativa terá uma semana aí com a eleição do novo presidente da mesa diretora. O nome de consenso é o deputado estadual Sarto Nogueira. Teremos uma nova composição aí, com muitos deputados novatos. E no Senado Federal, esse movimento que tem como um dos articuladores o senador cearense Cid Gomes. Por enquanto, né, o senador Cid Gomes, senador eleito, que vai tomar posse agora na próxima sexta-feira, Luciano, ele tem aí esse bloco informal liderado por ele, que é de 4 siglas, né? Que é o PDT, o PSB, o PPS e Rede. Logicamente que as pretensões do senador eleito Cid Gomes são muito maiores. É chegar, como você falou, a 50 siglas. Não é só... A 50 siglas não, Beto. Há mais 5 siglas. Não. 50 siglas... Há 5 siglas, desculpa, exatamente. Você está com um 0 a mais que faz diferença. Há 5 siglas... Envolvendo aí o PP, PSDB, isso, PSD e DEM. Pelo menos... E aí sim, chegar a pelo menos 50 parlamentares, que é essa a intenção. Daí veio a questão dos 50. É porque, na realidade, essas outras 5 siglas que pretendem, ou pelo menos que o Cid Gomes quer que se juntem às 4 que ele já tem hoje, chega a pelo menos 50 parlamentares, que dá a maioria, logicamente, na casa. E isso é um sonho. O nome desse bloco estão até chamando de Centrão, que eu acho, Luciano, assim, se você for olhar, não tem ideologia, não tem qualquer similaridade partidária entre eles. E por isso o pessoal chamou de Centrão, comparando com aquele monte de partidos na Câmara dos Deputados. Só que o Centrão, na Câmara dos Deputados, tinha uma atuação bastante fisiológica. No Senado, o senador Cid Gomes diz que não pretende e não quer que ele tenha essa coisa de ser fisiológico. O que ele quer, na realidade, é o seguinte, é reunir os interesses desses partidos para coisas que vão além da sucessão na mesa diretora e para projetos e na forma como o Senado atua. Por exemplo, tem uma coisa que o senador Cid Gomes fala e a gente tem que dar razão a ele. No Senado, toda a pauta é muito concentrada na mão do presidente, Luciano. O presidente do Senado, ele tem um poder praticamente absoluto para decidir o que entra e o que não entra em pauta, o que é importante e o que não é importante. E não adianta senador espernear. Esse modelo do Senado é muito diferente, por exemplo, do que acontece na Câmara dos Deputados. A formação de blocos partidários sempre acontece no início de cada legislatura. Aqui mesmo na Assembleia Legislativa nós temos acompanhado a cada ciclo de poder, a cada governo, a formação desses grupos, a união de parlamentares com determinada sintonia ideológica
para fazer oposição ou fortalecer a atuação do governo. No caso, no Senado, parece-me que esse bloco vai se constituindo como um bloco de oposição ao governo do presidente Jair Bolsonaro e, naturalmente, Beto Almeida, com o passar do tempo, um ou outro vai divergindo. O certo é que, nesse primeiro momento, há essa articulação que tem como um dos participantes, o senador cearense Ciro Gomes, não é o articulador, não é o líder desse bloco, ele é um dos líderes, um dos coordenadores desse movimento, e que esses senadores querem saber quais serão os desdobramentos das primeiras medidas adotadas pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. Há uma expectativa sobre os caminhos a serem construídos pelo governo neste ano de 2019, daí surgindo espaços para a oposição atuar em determinados momentos com firmeza, com braço duro e estendido, e em outros momentos acariciando o governo. Quando eu falo acariciando, quando são necessários apoios às medidas que interessam aos brasileiros. Pois é, mas esse é o ponto, viu, Zenô? Ninguém pense que o Senado está também entregue só à oposição, não. O governo está atuando, claro. E logicamente que o governo tem interesse em ter o controle, pelo menos uma boa base de maioria parlamentar na própria casa. Ninguém é bobo nessa história. E amanhã, terça-feira, Beto Almeida, na agenda do Senado, há uma expectativa sobre a decisão interna do MDB de lançar, se vai lançar o nome da senadora Simone Tebet, que é do Mato Grosso, à presidência do Senado, ou Renan Calheiros, que já foi presidente da mesa diretora e quer voltar após reeleito para um novo mandato ao comando. E nesse jogo todo tem também cearense no meio do debate. O senador Tasso Gereissati tem expectativas sobre essa decisão interna no MDB, porque se o nome for de Simone Tebet, é provável que Tasso, com outros senadores, passem a apoiá-la nessa corrida ao Senado, ao comando do Senado. Como diz Paulo Guedes, o ministro da Economia, esse Renan Calheiros é um verdadeiro Highlander, né? Quando você, aquele personagem lá do filme, quando você pensa que morreu, ele ressurge das cinzas. Então, não dá para dizer ainda que ele é carta fora do baralho. São 7h41, em meio a esse debate, a expectativa sobre a posse dos novos parlamentares federais e estaduais. Beto Almeida, o governador Camilo Santana tenta, nesta semana, receber boas notícias de Brasília sobre a permanência da Força Nacional de Segurança no Ceará. Há uma angústia da população de moradores de cidades da Grande Fortaleza e do interior do Ceará depois de 25 dias de ataques. Os incêndios diminuíram de forma brusca. A polícia está nas ruas, mas a Força Nacional tem um prazo a cumprir no Ceará. 30 dias depois desse período, a tendência é que o governo tire esses policiais que integram a Força Nacional para outros estados, para outras missões. E o governador Camilo Santana está apelando ao governo federal para não abandonar o Ceará nesse aspecto da segurança. E conta também, nesse caso, com apoio de deputados federais e senadores, independente de posição política, seja de oposição ou de situação. Olha só, o governador Camilo Santana tem duas preocupações. Uma delas imediata é garantir a renovação pela permanência das Forças de Segurança Nacional, dos homens da Força de Segurança Nacional aqui no estado. A segunda ficou muito clara, foi nessa reunião da última sexta-feira, finalzinho de tarde, começo de noite, do governador, principalmente, aliás, exclusivamente com os parlamentares, vamos dizer, mais de oposição. Tasso Gereissati, senador Tasso Gereissati, o senador eleito Luiz Eduardo Girão e o deputado federal Capitão Wagner. Muita gente até achou estranho por que o governador Camilo Santana não reuniu toda a bancada federal para fazer exatamente o mesmo apelo, pedir o mesmo empenho em torno disso. Mas eu imagino que o governador Cid Gomes, o governador Camilo Santana, tenha tido uma preocupação, Luciano, de chamar, por exemplo, pessoas que estão muito hoje ligadas, e aí não é o caso do senador Tasso, mas principalmente do Capitão Wagner, é uma pessoa, e do Luiz Eduardo Girão, que se arvora de estar mais próximo hoje do governo e tal, mas de fazer com que eles sensibilizem o presidente Bolsonaro para um outro ponto que até então não tinha sido tocado, que é o apoio do Exército para o estado do Ceará. Há no entendimento no governo de que apenas a presença das tropas federais não tem dado resultado. Hoje nós estamos entrando para o 26º dia. Para esclarecer os nossos ouvintes, Beto Almeida, quando você fala sobre Exército, Forças Armadas, a gente fala sobre Força Nacional de Segurança e há uma confusão de denominações para os ouvintes entenderem melhor. Nós falamos de duas situações. Tocar nisso. Força Nacional de Segurança é integrada por policiais de vários estados.
policiais militares. Das polícias militares. E aí nós vamos para o outro lado. O Exército já faz parte, integra as Forças Armadas, e aí agora o governo quer também um reforço nessa área da segurança. E é preciso que se faça aqui uma diferença. Quando o governador Camilo Santana pede a presença do Exército aqui, por exemplo, de tropas federais do Exército aqui, não é, aqui nós estamos tratando de intervenção não, porque muita gente pode estar confundindo que na realidade o que o governador está solicitando é uma intervenção federal no estado, não se trata isso. Nem na área de segurança. Nem na área de segurança. É um apoio logístico, apoio... Tem até um nome, Luciano, a vinda desses homens, se isso acontecer, do Exército, é a garantia da lei e da ordem, GLO. Essa garantia da lei e da ordem é um instrumento que existe hoje, inclusive previsto na Constituição, onde o Exército, as Forças Armadas, elas entram para garantir a segurança de equipamentos federais e de forma localizada. Quer dizer, no caso do estado do Ceará, seria especificamente para garantir a segurança, de equipamentos federais aqui no estado, com um detalhe. O governo do estado não perde o controle sobre o serviço de nada. Toda a segurança pública do estado do Ceará continuará sob o controle do estado, apenas o Exército e as Forças Armadas entram nesse instrumento chamado Garantia da Lei e da Ordem. E é importante que nesta semana o governador Camilo Santana já tenha uma reunião com os 22 deputados federais e os 3 senadores para compartilhar com todos eles esse momento de dificuldades que o governo enfrenta, e até o momento essa reunião não foi realizada. O governador reuniu de forma isolada alguns parlamentares, mas é importante que a própria bancada federal do Ceará em Brasília tenha também essa iniciativa de se colocar à disposição, não apenas do governo, mas de todo o estado do Ceará. 7h45, você vai com calma, porque você já está fazendo cara feia, Beto Almeida, querendo dizer que o tempo acabou e eu não o permiti falar tudo, mas a gente vai dar uma chance para você. Já já. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. A imagem do seu dia com muita informação. E a notícia mais importante para você, aqui e na internet. Alerta Geral. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. A Cristina pega ônibus todos os dias e sabe que seu caminho não é apenas para a faculdade. O caminho da Cristina é realizar o sonho de ser pedagoga. A tecnologia do SindôNibus dá uma força. O aplicativo Meu Ônibus Fortaleza, o bilhete único, a biometria facial são alguns exemplos. Os colaboradores do SindôNibus pesquisam e desenvolvem tecnologia de ponta com reconhecimento nacional para a Cristina realizar o sonho dela e você os seus. SindôNibus, sua vida em movimento. Alerta Geral. Quer capacitação? Tá na mão. Com o EAD Sebrae, você tem aulas gratuitas pelo celular quando e onde estiver. São cursos, oficinas, jogos e podcasts, todos gratuitos. Basta acessar ce.sebrae.com.br, clicar em cursos online, EAD, depois em faça login ou cadastre-se e preencher seus dados. Escolha o curso e clique em realizar matrícula. Pronto, sua aula já vai começar. Aproveite os cursos do EAD Sebrae. Especialista em pequenos negócios. Alerta Geral. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Alerta Geral. Você tem sugestão, elogio ou alguma dúvida sobre situações ligadas ao transporte coletivo? Então diz aí! O SindôNibus tem um canal exclusivo à sua disposição. É o Alô SindôNibus. Ligue 40050956. Não esqueça, é necessário informar seu nome, número do veículo, data, horário e local. Faça a diferença com boas atitudes. Campanha pela educação no transporte coletivo. Realização SindôNibus e Criarte. Alerta Geral.
Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. Alerta Geral. São 7 horas e 49 minutos, já na reta final do bate-papo político. O jornalista Beto Almeida registrar que essa tragédia que acontece em Minas Gerais, com reflexo em todos os estados brasileiros, que choca a todos nós, nesse momento os números das polícias militar e civil de Minas Gerais apontam para 58 mortos com 305 desaparecidos. O que nos chama a atenção, além da dimensão dessa tragédia, é o oportunismo, o aproveitamento de algumas pessoas que aparecem para abrir contas ou divulgar número de contas bancárias para pedidos de ajuda às vítimas, às famílias vítimas dessa tragédia, com o desabamento, com o estouro de uma barragem no município, na cidade de Brumadinho, no interior de Minas Gerais, na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, jornalista Beto Almeida, como nós temos a insensibilidade de alguns seres humanos superando um gesto de solidariedade num momento de dor. É impressionante como ainda tem gente ruim mesmo do ponto de vista de caráter e de alma humana para tirar proveito de uma situação dessa tragédia. Eu falo isso porque isso também passa pelo Ceará, Beto Almeida, porque muitas pessoas acabam sendo vítimas no Ceará, se sensibilizando com esses apelos que passam pelas redes sociais e acabam fazendo doações com a intenção de ajudar, de mostrar solidariedade a quem está vivenciando essa tragédia e acaba dando dinheiro a oportunistas aproveitadores. Quem tem WhatsApp, quem tem rede social, dificilmente passou incólume, não deve ter recebido, inclusive, uma mensagenzinha com uma arte lá, bem trabalhada, colocando, inclusive, as contas, Luziano, por cada estado, para quem quiser se dispor a ajudar financeiramente, né, as famílias, né, acometidas por esse desastre ambiental e humano lá em Brumadinho, em Minas Gerais. Tudo falso, tudo fake. Como você bem disse, gente, Luziano, do mal, gente que não se sensibiliza com a dor alheia. Na realidade, não existem contas oficiais para quem quer ajudar de forma financeira as vítimas lá de Brumadinho. Então, isso daí é má fé. São 7 horas e 51 minutos e para encerrar o bate-papo político, Beto Almeida, um assunto que você nos trouxe como destaque é um histórico, uma reportagem nesse final de semana do jornal O Estado de São Paulo que fala sobre a indiferença ou a lentidão dos tribunais de contas dos estados, TCEs, como acontece com o nosso TCE no Ceará, de terem sido mais rigorosos ao longo dos anos com a aplicação dos recursos públicos e com uma certa indiferença ou em alguns momentos omissão, contribuíram esses tribunais para termos hoje uma situação meio calamitosa na área da Previdência Social. A matéria do jornal Estadão, que foi publicada nesse domingo, Zenô, ela é muito esclarecedora. Esclarecedora pelo seguinte, ele coloca lá um técnico de contas do Tribunal de Contas da União, ele faz uma pergunta e diz o seguinte: qual é a responsabilidade que os tribunais de contas de estados têm nessa crise financeira que alguns estados estão atravessando hoje? Como é o caso de São Paulo, como é o caso aqui no Nordeste do Rio Grande do Norte, como é o caso de Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas. O caso do Ceará é um tanto diferente, porque aqui a situação financeira não foi de responsabilidade tanta porque o TCE aqui é mais fiscalizador, porque o TCE é mais rigoroso, não. É porque os próprios governos estaduais já tinham essa preocupação. Mas uma pergunta que ele faz e ele responde. Na realidade, os tribunais de contas, eles estão caladinhos, mas deixaram correr solta na interpretação da lei de responsabilidade fiscal. Municípios que estavam quebrados financeiramente, com um índice de pagamentos da folha de pessoal superando a lei de responsabilidade fiscal, que é no máximo de 60%, passaram porque houve conivência, porque houve leniência de quem faz parte dessas cortes. E por que isso acontece, Luziano? Porque as indicações são, em sua maioria,
políticas, são nomeações de políticos para lá. Então há todo interesse, um jogo de interesse em não atingir os governos. Lembrando que aqui, pelo menos, o TCE, a gente tem que chamar aqui um fato que eu acho interessante. No sábado, o TCE, aqui o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, trabalhou até no sábado para impedir, que pelo menos 250 processos contra órgãos públicos municipais não entrassem no processo de prescrição. São 7 horas e 54 minutos. É válida essa iniciativa do TCE, que ao mesmo tempo deixa a desejar por ter implantado uma nova forma de comunicação ou de falta de comunicação. O Tribunal de Contas do Estado do Ceará tem apreciado contas de gestores de municípios ou ex-gestores e simplesmente, ao divulgar as informações, esconde o nome de quem está sendo condenado. Para a população é importante, e esse recado é para os técnicos do TCE, que a população tenha acesso ao julgamento, ao resultado do julgamento. Simplesmente dizer que o município, que o gestor, ex-secretário, ex-prefeito vai devolver 10 mil, 15 mil reais sem citá-lo, isso significa omissão e falta de transparência de quem poderia melhor dar o exemplo de transparência. A você, jornalista Beto Almeida, um grande abraço, bom início de semana, uma semana que terá muita movimentação na área política. Bom dia e até amanhã. São 7 horas e 55 minutos. Reúna a papelada e antecipe a grana da restituição do imposto de renda. Solon Vieira. Quem entrega a declaração do imposto de renda primeiro também recebe na frente dos outros. Se tudo estiver certo e depois das prioridades legais, como idosos, doentes graves e pessoas com deficiência. O primeiro lote de restituição, que sai em junho, costuma ser quase todo de contribuintes prioritários. Mas no segundo lote, pago em julho, há mais chance de o contribuinte que entrega a sua declaração nos primeiros dias entrar. A declaração do imposto de renda poderá ser entregue a partir de março, mas dá para juntar e organizar a papelada desde já. Assim, o contribuinte fica pronto para apresentar a declaração no começo de março, logo no início do prazo de envio. Além de se livrar da obrigação, outra vantagem de preparar a declaração logo é que, se por acaso notar que está faltando algum documento, terá mais tempo para resolver a pendência antes de terminar o prazo para a entrega, no fim de abril. Para quem tem dependentes, é preciso ficar atento à exigência de declarar o número do CPF. Todos os dependentes terão de apresentar CPF, inclusive recém-nascidos. Em 2018, a exigência era só para maiores de 8 anos. Agora será para todos. Da Sons Sat Grande Cariri, Solon Vieira para o Alerta Geral. Alerta Geral. Esporte. Chegou a hora de falar de esportes. Final de semana movimentado com os clássicos nos campeonatos estaduais. No Campeonato Pernambucano teve clássico, Sport e Náutico. E o Sport levou a melhor, venceu pelo placar de 3-1. Onde teve clássico também foi no Campeonato Carioca. Os resultados foram os seguintes: Volta Redonda 2, Madureira 1, Fluminense 3, Portuguesa 1, Vasco da Gama 1, Americano 0, Bangu 2, Boa Vista 0, Cabo Friense 1, Resende também 1. E no clássico Botafogo 1, Flamengo 2 de virada. No Campeonato Paulista também teve bola rolando e clássico. Guarani 1, Oeste 2, Corinthians 1, Ponte Preta 0, São Caetano 0, Palmeiras 2, Mirassol 0, Novo Horizontino também 0, RB Brasil 1, Bragantino 1. E no clássico Sansão, Santos 2, São Paulo 0. Agora vamos falando do Campeonato Catarinense. Lá também teve clássico. Joinville 1, Chapecoense 2, Figueirense 1, Avaí 0. Os clássicos do Campeonato Catarinense, que tem o Figueirense liderando com 12 pontos, Chapecoense em segundo com 10, o Avaí em terceiro com 7 e o Criciúma em quarto com 6 pontos. No Campeonato Gaúcho não teve clássico, mas tem time grande em maus lençóis. O Internacional perdeu mais uma. São José 2, Internacional 0 e a torcida já está protestando. Hoje às 20 horas no horário de Brasília, na Arena Grêmio, tem Grêmio e Juventude. Vamos falando agora de Copa do Nordeste. Final de semana teve bola rolando. No último sábado, dia 26, Santa Cruz 1, Bahia 3, Sampaio Corrêa 2, Confiança também 2, CRB de Alagoas 0, Ceará também 0, Altos do Piauí e ABC 0-0, Salgueiro e Botafogo da Paraíba também 0-0. Hoje, segunda-feira, às 20 horas na Arena Castelão, tem Fortaleza e CSA. No grupo A,
Quem está na liderança é o Salgueiro com 4 pontos. O Fortaleza vem em segundo com 3. Pode assumir a liderança hoje. No grupo B, quem lidera é o Ceará com 4 e o Bahia vem em segundo também com 4. Para fechar nossa participação no esporte de hoje, vamos falando de campeonato cearense. A 6ª rodada aconteceu neste final de semana. No último sábado, Atlético Cearense 2, Horizonte 0. Ontem, domingo, Ferroviário 2, Floresta 1, Guarani de Sobral 0, Iguatu também 0, Guarani de Juazeiro 0, Barbalha 3. Quem lidera o campeonato é Barbalha com 14 pontos. Atlético Cearense vem em segundo com 12, Ferroviário em terceiro com 10, Guarani de Sobral em quarto com 8, Floresta é o quinto com 7, Horizonte é o sexto com 7 pontos. Na zona do rebaixamento, Guarani de Juazeiro tem 4, Iguatu na lanterna com apenas 2 pontos. A 7ª rodada acontece no meio de semana, com jogos na quarta-feira. Falando de esportes, de Assis Lira para o Alerta Geral. 8 horas no Ceará, final da edição de hoje do Alerta Geral, agradecendo a sua audiência, desejando a todos uma excelente semana. Em instantes no site cearagora.com.br. Na íntegra você tem todas as informações do programa de hoje. Um abraço, bom dia e até amanhã às 7 horas. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral.